Áurea de Ataíde, há quem pense ainda que uma depressão na infância ou mesmo na adolescência é menos grave do que uma depressão em idade adulta? Sim, infelizmente há muito quem pense ainda. Este é o Sair do Labirinto. Eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com a pedopsiquiatra Áurea de Ataíde sobre depressão infantil. É licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência desde 2000. Atende pacientes a partir dos poucos meses e até aos 18 anos e faz clínica privada, embora boa parte das suas consultas sejam no Hospital Lusíadas de Lisboa. Áurea de Ataíde, bem-vinda. É difícil detectar uma depressão na infância? Não é difícil, mas há diferenças entre a depressão na infância e na adolescência. O que acontece é que, em relação aos adultos, estas formas de depressão infanto-juvenil são efetivamente diferentes e às vezes mais disfarçadas, digamos. A tristeza não é o sintoma principal. Nas crianças, por exemplo, nas crianças mais pequenas, temos fatores, queixas somáticas, em primeiro lugar, alterações de sono, alterações de padrão alimentar, às vezes queixas no corpo, e essa é a primeira manifestação. Nos adolescentes temos muitas vezes como manifestação principal, não a tristeza, como eu dizia, mas aquilo a que se chama humor disfórico, ou agressividade, irritabilidade. Isto às vezes é a forma de apresentação, mas há sintomas comuns numa idade e noutra. Havendo ainda muito a ideia, e a tristeza, sim, é um padrão muito comum quando se tenta definir, quando se tentam definir alguns sintomas de depressão, embora possa haver milhares de razões pelas quais as pessoas possam estar tristes, e a tristeza é um sentimento até natural, mas há outros, e falou aí no caso da questão da irritabilidade e das alterações de humor, isso pode ser também um sinal de que está uma depressão a instalar-se? Sim, nos adolescentes é muitas vezes a queixa dos pais, mais frequente, e o que observamos, a irritabilidade. E até uma certa agressividade, uma certa hostilidade, nomeadamente em relação às figuras parentais. E daí, e falando agora no caso concreto dos adolescentes, daí até se pensar, há aqui qualquer coisa e se calhar precisamos de ajuda, vamos consultar Sim. um médico. Costumam depois, entretanto, surgir outros sinais Sim. que levam a Há isso? outras manifestações, não são tão apelativas, digamos assim, e passam mais despercebidas, e são muito importantes: o isolamento, Deixar de estar com os amigos? aquilo, sim, a quebra dos laços relacionais, a diminuição do rendimento escolar, e muito importante, a que nós chamamos anedonia, que é a incapacidade para sentir prazer naquilo Que antes lhe dava que prazer. antes dava prazer, ou deixar de querer participar em atividades que antes davam tanto gozo e agora deixaram E, de dar, deixou de fazer sentido. e a alteração do rendimento escolar também, as notas a descerem, também Sim, pode ser um sim, sinal? sem dúvida, resistência a ir para a escola, ou até mesmo desistirem de ir à escola durante períodos prolongados. No caso dos adolescentes, até que enfim, se chega à conclusão de facto em que no ambiente familiar, ou porque há alertas dos professores ou do médico de família, seja quem for, de que poderá ser necessário recorrer a uma ajuda especializada, às vezes passa muito tempo. Às vezes passa muito tempo, é verdade. De que tempo falamos? Às vezes são meses. Há jovens que aparecem com 1, 2 anos de evolução e só aparecem quando manifestam comportamentos autolesivos, por exemplo, que é uma das manifestações de gravidade da doença, ou quando manifestam ideação suicida, por exemplo. Então, há casos de ideação suicida ou comportamentos autolesivos que se calhar se aquela situação, se aquele diagnóstico tivesse sido, ou se aquela suspeita tivesse sido ativada antes, isso poderia ter sido evitado. Exatamente, sim. O diagnóstico deve ser tão precoce quanto possível, não só porque é uma perturbação relativamente prevalente, como eu disse, nem sempre tão clara de identificar, mas porque a sua evolução natural é para uma gravidade crescente, com manifestações como essas, dos comportamentos autolesivos, ideação suicida, às vezes tentativas de suicídio,
má progressão escolar, má evolução psicossocial, etc. Já lá falaremos do diagnóstico e como é que se chega a esse diagnóstico. E no caso das crianças mais pequeninas que não conseguem verbalizar, é talvez mais difícil, pergunto eu, identificar os sintomas de uma depressão? Sim, mas elas manifestam também com queixas no corpo, às vezes que nós não conseguimos identificar, de que falava há pouco. Eu falava há pouco, alterações de comportamento, dos padrões. A hiperatividade é um potencial sinal de uma depressão a instalar-se? A hipercinésia, sim. A criança irrequieta, que não está bem em lado nenhum. A hiperatividade, não. A hiperatividade já cruza com um diagnóstico muito concreto. É um outro diagnóstico. Já é um palavrão e de que até já falámos nestas entrevistas. Exatamente, mas que pode coexistir, de facto. Pode coexistir. E no caso das crianças mais pequeninas, há pouco perguntava-lhe, antes de começarmos a gravar, a partir de que idade vê os seus pacientes? Tem crianças de meses com... Há bebés deprimidos. Felizmente não aparecem muito, não é? Deprimidos por várias razões. Qual é a idade do seu paciente mais novo que nestes anos de prática clínica que já atendeu? O meu paciente mais novo com uma perturbação depressiva tinha 4 anos. E foi uma criança que deixou de brincar. Ficava sentado a olhar no vazio com uma expressão de tristeza, esse sim, com uma expressão triste, depois de um período de queixas e alterações de sono, apetite. E essa criança em particular, recorda-se quanto tempo passou até que chegou a si, até que chegou à sua consulta, desde que os sinais foram detectados? Talvez uns 6 meses. Não foi assim tanto tempo, porque a criança começou a manifestar de facto alterações de sono, do apetite, e como permanecia muito tempo quieta e sem manifestar atividade, não é? Isto é muito estranho numa criança daquela idade. Uma idopediatra fez o encaminhamento para a consulta de pedopsiquiatria. No caso das crianças antes de chegarem à pré-adolescência, adolescência, é o encaminhamento via pediatria a forma mais comum de chegarem a uma consulta de pedopsiquiatria? Nas crianças mais pequeninas, sim. É sem dúvida, às vezes o médico de família, são colegas normalmente que encaminham, neuropediatra, pediatra de desenvolvimento. E chegamos ao diagnóstico, ou melhor, chegamos à consulta, um adolescente está... No caso dos adolescentes, a primeira consulta é sempre na presença dos pais? A primeira sessão, pelo menos eu faço assim, procuro ter sempre todos. Ok, a família, portanto, o seio familiar todos, mais... Enfim, os que querem comparecer. Os que faz mãe, sentido. E a partir daí, o acompanhamento seguinte é feito apenas com o adolescente? A partir daí não há mais nenhuma conversa, e quando se trata de adolescentes é assim, nos mais pequeninos não há mais nenhuma conversa com pais, nem cuidadores, que não seja na presença do adolescente. Estamos a falar de pedopsiquiatria, já falaremos também sobre psicoterapia e de outras abordagens. Mas todas as conversas então que houver sobre aquele adolescente, o adolescente está presente, mas é conveniente ser apenas com o adolescente e sem haver a presença de um dos pais? Normalmente eu faço numa primeira abordagem então uma reunião com os pais e o adolescente, depois fico só com o adolescente. Nas consultas subsequentes, que se chamam consultas terapêuticas, se depois assumirmos a psicoterapia, já é em moldes diferentes. As sessões de psicoterapia normalmente são só com o adolescente e há pouco contacto com a família. Nestas consultas terapêuticas fala-se com o jovem e eu gosto de reunir depois quem o acompanha à consulta no fim. E no caso das crianças, naturalmente, os pais têm que estar presentes, ou os adultos responsáveis têm que estar presentes. Não tendo à sua frente um paciente a quem possa colocar questões e que lhe responde como um adulto, ou um jovem adulto, ou um adolescente, como é que se despistam estas questões e como é que se chega ao diagnóstico, no caso das crianças? Se forem crianças em idade verbal, em que já posso colocar-lhes todas as questões, que elas respondem muito bem e dão-me todos os sinais, são muito mais espontâneos e livres a responder do que os adultos, na maior parte das vezes. Menos filtros? Sim.
E quanto tempo demora até haver um diagnóstico, até haver quantas sessões, às vezes na primeira sessão, consegue chegar a essa conclusão? Quando o diagnóstico, quando se pretende fazer um diagnóstico de uma perturbação, um diagnóstico nosológico, como se chama, de uma perturbação deste género, nomeadamente a perturbação depressiva, isso é relativamente rápido. Claro que depois podemos pedir uma avaliação psicológica, podemos pedir auxílio de outros meios de diagnóstico, mas esse diagnóstico é muito intuitivo e é relativamente rápido. O diagnóstico depois da estrutura mental que está subjacente àquela perturbação já pode ser um pouco mais demorado. De onde é que aquilo vem? Como é que nasceu? Como é que funciona esta cabeça? Como é que é este perfil psicológico? Será que há aqui alguma coisa subjacente? Será que há uma perturbação de desenvolvimento? Será que há outro tipo de comorbilidade em termos psicológicos que possa ter favorecido o aparecimento desta perturbação depressiva? Isso depois já é um digging, não é? Já vamos já faz escavando e explorando na relação com o doente e também depois com os dados que a família nos traz. Quando uma criança ou um adolescente chegam a uma consulta consigo, já foram detectados sinais, seja pelos próprios, seja pela família, seja na escola. Os próprios amigos são também um fator de identificação. Muitas vezes são eles que alertam os professores. Quando se chega a essa situação, toda a possível resistência que pudesse haver da parte dos pais, e portanto continua a haver aqui, sabemos que a saúde mental ainda é um tema que, enfim, sobre o qual há muito estigma e bastante preconceito, toda a possível resistência que pudesse haver já foi esbatida? Não é bem assim. De facto, já vieram à consulta, já admitiram alguma possibilidade. Depois, concretizar a situação. Eu sinto muito nas consultas que a partir do momento em que as pessoas percebem que vai poder haver ali uma ajuda para qualquer coisa que as trouxe e que as perturba, já facilita, portanto, essa possibilidade de ajuda já facilita o assumir de que de facto há ali um problema. Há uma diferença muito grande nessa resistência entre pai e mãe. Talvez por questões ainda culturais. Os pais são mais resistentes? De uma maneira geral, tendem a ser um pouco mais resistentes à assunção do diagnóstico. E a resistência, neste caso dos homens, é perante o próprio diagnóstico, perante as opções terapêuticas, ou mesmo o seu filho está deprimido, é algo que lhes custa entrar? É algo que lhes custa a assumir. Normalmente arranjam outras causas, ele está mal habituado, ou ele vai para a praia ou faz desporto, se ele for fazer karaté, isso há de lhe passar. Mas eu penso, e normalmente são questões muito defensivas, não é? É muito difícil, até porque as pessoas muito facilmente, e os pais muito facilmente, também naturalmente se culpabilizam, não é? Se o meu filho está assim, se tem isto, de alguma forma eu tenho a culpa. Isto é uma ideia que pode passar no inconsciente dos pais. E tendo em conta que o tratamento de uma depressão, tal como de outros diagnósticos de saúde mental, muitas vezes não envolve apenas a pessoa, envolve também a sua comunidade, o seu ambiente e as pessoas que estão à volta. Como é que se vence essa resistência da parte, neste caso, dos pais ou dos homens, para que eles sejam aliados nesse tratamento? As mães às vezes também resistem um pouco, principalmente depois à questão da terapêutica medicamentosa. Os jovens ajudam-nos imenso, porque eles aderem com muita facilidade à ajuda, mesmo quando vem inicialmente. Às vezes a resistência maior inicial é do jovem, que não quer, que acha que não precisa de ajuda e que não quer efetivamente vir à consulta. Mas depois são eles que nos ajudam a convencer os pais, se isto se trata de convencer, mas a que os pais percebam que efetivamente é necessário, e que é verdade e que aquilo está a acontecer, porque pedem para vir, porque efetivamente vão mostrando alguma melhoria e eles próprios acabam por apostar muito no seu processo terapêutico. Com ou sem resistência, sendo ou não necessário ultrapassar esse preconceito que por vezes pode haver, há poucas coisas mais angustiantes para um pai ou uma mãe do que ver um filho a sofrer. Como é que é depois a relação desses pais com os filhos em tratamento? Ou melhor, os filhos
falam sobre essa relação com os pais e que os pais e da ajuda que recebem da parte dos pais quando esse tratamento está a decorrer. A propósito disso, a Áurea trazia algo que um adolescente lhe escreveu, não é verdade? Sim, é verdade. Só fazendo aqui uma pequena introdução, na verdade os pais são peças fundamentais, não é? A família é muito importante, a terapia familiar é uma das terapias muito importantes que se pode fazer, aproveitar esse espaço emocional da família para ajudar o adolescente, que é quem está a pedir ajuda naquele momento. Os pais acabam normalmente por aderir, têm que ser acolhidos também e compreendidos para que, se nós compreendermos e os ajudarmos a compreender o jovem, eles mais facilmente se envolvem. Muito curioso é que os jovens, embora estando naquele movimento da procura da sua individualidade e da sua identidade, que muitas vezes os torna hostis ou muito críticos em relação aos pais ou até um pouco rejeitantes, têm na maior parte das vezes... Que faz parte da adolescência. Que faz parte do processo da adolescência, têm na maior parte das vezes os pais como pano de fundo, como a sua grande ajuda e o seu grande suporte. E a propósito disso, eu gostava muito de ler efetivamente um excerto pequenino de um poema de um jovem. Eu recebo coisas muito bonitas. É um paciente seu? Sim. Que idade tem? 16. Okay. Ou pelo menos nesta altura tinha 16, e ele diz: com 16 anos vou aqui andando e a chama enfraquecendo, ou seja, vou-me sentindo cada vez mais triste, vou estando cada vez com menos força, mas há duas pessoas que vão-me suportando, vão-me carregando e vão-me ajudando. Portanto, aqui desta forma, porque ele não diria isto, não é? É difícil para um jovem admitir que ainda precisa da ajuda dos pais. E se calhar é difícil para ele escrever isso para os pais. Portanto, sim, escreve não é escrito para os pais. Escreve para a psiquiatra dele e não para, sim, eu já que era para os pais. Bonito, de facto. Também por esta mensagem importante, que é a importância do envolvimento dos pais, em vez de se culpabilizarem ou não quererem ver, perceberem que podem ser integrados neste processo e devem ser integrados neste processo terapêutico e de recuperação do seu filho. Nota a diferença de há uns anos a esta parte em relação ao presente? Menos resistência, as pessoas chegam a si com mais... Bem, há aqui também o fator da pandemia que terá levado, e levou, já tivemos a oportunidade de falar no passado, leva também levou a um aumento de procura de profissionais de saúde mental. Mas a informação, a literacia em saúde, a forma como hoje em dia se fala destes temas faz com que as pessoas cheguem mais depressa ou mais descontraídas a uma consulta de pedopsiquiatria? Eu creio que estas questões passaram a ser muito mais frequentes e, portanto, as pessoas no seu dia-a-dia, de qualquer modo, têm muito mais contacto, infelizmente, com o filho do amigo, alguém que conhecem no trabalho que se queixou também de um familiar, e por isso, sim, eu creio que se vai esbatendo um bocadinho essa grande resistência. Falava há pouco de resistência, de alguma resistência também aos tratamentos, e neste caso concreto aos medicamentos. Falando de como se trata, de como se sai do labirinto de uma depressão infantil ou de uma depressão na adolescência, quando é que é preciso medicar? É sempre preciso medicar? Como é que se faz essa avaliação? Às vezes só com uma abordagem de psicoterapia, portanto, que não passa por recorrer a medicamentos. É possível? Quando é que se combinam as duas coisas? Como é que se faz essa avaliação? Quando existe um diagnóstico efetivo de uma perturbação depressiva numa criança ou num adolescente, com humor deprimido, com sentimentos de falta de esperança, etc., todos aqueles sintomas de que já também falei, tem que haver uma abordagem terapêutica, e essa abordagem normalmente é combinada. Psicofarmacologia, que tem que ser de facto cuidadosa, tem que ser sempre, mas num adolescente, principalmente nos adolescentes, especialmente cuidadosa. Cuidadosa nas doses, cuidadosa na escolha do medicamento? Na escolha do medicamento, mais do que nas doses. Em termos metabólicos, os adolescentes têm capacidade, enfim, cada um tem o seu perfil metabólico, mas mais em termos da escolha dos medicamentos. É possível...
diferentes adolescentes com diferentes características poderão precisar de diferentes medicamentos. Sim, absolutamente. Tal como nos adultos, não é? Há pessoas mais, apesar de estarem deprimidas, têm mais energia, têm maior potencial destrutivo, por exemplo, até de se autodestruírem ou de se automutilarem. Nós temos que pesar tudo isso, porque a medicação, numa fase inicial, pode promover, algum tipo de medicamentos podem promover uma certa ativação, e aquele humor ainda está muito deprimido, essa ativação pode não ir no bom sentido, não é? E, portanto, isso tem que ser monitorizado e tem que ser, é ali uma combinação de medicamentos e uma escolha de medicamentos que é delicada, de facto, e que tem que ser adequada. E de que medicamentos falamos? Falamos de antidepressivos? Antidepressivos, sim. É a primeira linha de tratamento? Sim, e depois utilizamos uns medicamentos antipsicóticos que se usam com alguma regularidade em doses muito baixinhas, portanto, sem o seu efeito antipsicótico, para auxiliar esses antidepressivos na sua ação. E no caso das crianças? E para auxiliar na angústia e na ansiedade que estão muito associadas à depressão. Porque muitas vezes não há apenas um diagnóstico, muitas vezes são multi... Agora falta uma expressão. Há vários diagnósticos que se podem cruzar aqui. Sim, a ansiedade, a depressão... Concomitância de manifestações, de diagnósticos. Por exemplo, a ansiedade anda de mãos dadas com a depressão quase sempre. E no caso das crianças, quando se toma a decisão de uma criança de 4, 5, 8, 10 anos, 11, 12, que precisa de medicação, é uma recomendação clínica de que aquela criança faça a medicação, porque isso é útil para o tratamento dela. Também é preciso ir fazendo aqui estes ajustes necessários? Nas crianças também é delicado, eu acho que é sempre delicado, mas não é tão desafiador como nos adolescentes. Porquê? Porque nos adolescentes há mais risco daquilo a que nós chamamos passagem ao ato. A passagem ao ato num contexto depressivo pode ser muitas vezes no sentido de fazer uma tentativa de suicídio, por exemplo. Mas estamos a falar aí de casos muito mais extremados, ou numa depressão... Uma perturbação depressiva num adolescente pode acabar com... Ou pode acabar, ou não acaba, não é? Mas pode cursar com esse tipo de manifestações. E no caso das crianças também falamos de... Há menos problemas, é porque as crianças têm um maior controle, não é, da sua atividade. Eu perguntava, falamos também em idades mais baixas, falamos também de antidepressivos? Sim. Falamos mais de antidepressivos só, sim. Mas aí já se podem dar, já não há tanta necessidade de se combinar. Sim. A combinação entre a Áurea de Ataíde é também psicoterapeuta e, portanto, faz também um trabalho de psicoterapia. Nos casos em que acompanha, enquanto psiquiatra, acompanha crianças e jovens que estão a fazer um acompanhamento psicoterapêutico com um psicólogo ou uma psicóloga, há uma ligação estreita com esses profissionais? É conveniente que haja um contacto com o psicólogo que acompanha aquele jovem ou aquele adolescente ou aquela criança? Sim, absolutamente. Eu tenho que dizer que reduzi muito a minha atividade psicoterapêutica, porque a psicoterapia reduzi, é quase inexistente, ou seja, aquilo que eu faço neste momento são consultas terapêuticas com uma marca de psicoterapêutica. E o que é isto? É uma aposta muito grande na relação terapêutica. Portanto, digamos que aquilo que eu aprendi a fazer psicoterapias, aplico na consulta de pedopsiquiatria, mas não faço propriamente sessões de psicoterapia stricto sensu. E nesse caso, essa ligação, essa articulação com o psicoterapeuta, portanto, admitindo que sejam sessões de psicoterapia semanais ou quinzenais, depois de quanto em quanto tempo é que é conveniente haver uma consulta de pedopsiquiatria? Normalmente o que acontece é que há um outro técnico que faz, então, normalmente são psicólogos, psicoterapeutas, que fazem o acompanhamento psicológico, que fazem a psicoterapia, seja ela em que moldes for, porque há vários tipos de psicoterapia também. Claro. Inicialmente, as consultas de pedopsiquiatria têm que ter, ou devem ter, uma cadência mais ou menos mensal. Às vezes é preciso ver o jovem, se há risco, por exemplo, de suicídio, é preciso ver daí a 15 dias para monitorizar a terapêutica.
mensal e depois de 2 em 2 meses, depois as coisas, mas inicialmente uma frequência mensal é muito, muito importante. E durante quanto tempo? Quanto tempo dura um tratamento de uma depressão na infância ou na adolescência? É variável, eu diria que o mínimo será 1 ano, 2 em média, pode ser 5, 6. Há quanto tempo acompanha o seu paciente que acompanha há mais tempo? Essa relação tem... Não será necessariamente por depressão, mas tenho pacientes já em acompanhamento há 10, 15 anos. Não que não estejam, não tenham naturalmente, melhorado. claro, melhorado e, portanto... Mas, de facto, são questões, são perturbações que muitas vezes carecem de um acompanhamento ao longo do tempo, obviamente que aí depois já muito mais espaçado no tempo, mas que nós chamamos de vigilância, até porque aquela relação terapêutica, eles muitas vezes fazem períodos longos de interrupção e depois regressam. E depois querem voltar em determinados marcos da sua vida. E perante isso, é uma questão que eu gostava de lhe colocar, e perante isso vê por vezes pacientes que já são adultos e que têm mais de 18 anos porque criaram consigo essa relação. Sim. E é tão necessária essa relação. Sim, isso estreita. É muito curioso, até porque já vou tendo prática clínica de há alguns anos, voltam já depois de adultos, já chegaram a vir trazer-me filhos, os seus próprios filhos, procurando ajuda para si ou para os filhos, e mesmo em continuidade, normalmente eu acompanho muito para além dos 18 anos, porque é muito angustiante para um jovem, às vezes vem com 16, 17 anos e uma das perguntas que me fazem logo é, alguns, depois de eu fazer os 18 anos vai poder continuar a acompanhar-me, porque seria um bocado angustiante. É algo que os preocupa muito? Não que haja inicialmente há sempre ali uma certa relação de dependência que depois se vai resolvendo no processo da consulta, mas é importante que haja a garantia de que aquela pessoa que nos está a ajudar não vai desaparecer de repente, porque... Claro. Uma última questão, e em relação justamente à relação que se estabelece depois com pacientes mais velhos. Um adulto deprimido, podemos concluir ou podemos perguntar se um adulto deprimido, em alguns casos, terá sido uma criança cuja depressão foi negligenciada? Ainda bem que me faz essa pergunta, é realmente muito importante. A maior parte das depressões em idade adulta nasceram na infância ou adolescência. E se tivessem sido devidamente tratadas e acompanhadas na infância ou adolescência? Provavelmente o curso das coisas teria sido diferente, sim. Obrigado. Ficamos por aqui, estamos no nosso tempo. Áurea de Ataíde, obrigado pela sua disponibilidade. Este foi o Sair do Labirinto, hoje sobre depressão na infância e adolescência, com a pedopsiquiatra Áurea de Ataíde. Até à próxima.